Muito bem, meus irmãos, estamos aqui no nosso vídeo a respeito do estudo do livro do profeta Ageu. Agora eu começarei a fazer a leitura com vocês de alguns versículos do livro propriamente dito. Antes de fazer, eu peço para você se inscrever no canal, tá certo? Se inscrevam aí. Também ative o sininho aí para você ser notificado dos demais vídeos que eu vou postar aqui para vocês. E também, se você gostar do conteúdo, pode comentar aí, tá ok? Comentem. Daqui uns dias você pode esperar que nós teremos um curso de hermenêutica básico, tá bom? É um curso básico de hermenêutica para vocês. Vocês vão adquirir aí esse curso e eu estarei passando aí para vocês as dicas de exegese da hermenêutica propriamente dita, interpretação de texto e assim como as regras da hermenêutica para você aplicar nos seus estudos bíblicos, tá bom? Sem mais delongas, vamos ao nosso estudo do livro do profeta Ageu. Nós temos aqui, eu vou fazer a leitura. Então, no ano segundo do rei Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Saltiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo. Então, preste bem atenção aí, que nós temos Zorobabel como um representante aqui político, administrativo ali de Judá, e nós temos também Josué, filho de Josadaque, que é o representante da parte religiosa do meio do povo. E a palavra de Deus, ela veio para esses dois representantes, mas também para o povo. Assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Preste atenção neste versículo aqui, pelo seguinte: por que que eles chegaram a esta conclusão? De que não era o tempo oportuno para a edificação da obra de Deus, sendo que o decreto já havia saído lá quando eles estavam em Babilônia. Por meio de Ciro, o decreto já estava então determinado que todos aqueles cujo espírito Deus despertou, saíram então para a realização desta obra. Como que eles chegam a essa conclusão? Exatamente por causa da resistência dos inimigos na região onde eles estavam. Falta de recursos, eles não podiam reclamar, porque o próprio rei disponibilizou para eles ouro, prata. Isso você pode ler lá no capítulo 1 do livro de Esdras. Então esses governantes aqui, eles tinham tudo para fazer a obra do Senhor. O que realmente eles tinham ali era o inimigo querendo retardar a obra. E daí eles chegam à conclusão. Agora, vamos fazer uma aplicação já aqui do nosso estudo. Preste bem atenção. Quando que é o momento oportuno para nós fazermos a obra de Deus? Segundo o que nós lemos desse verso 2, esses homens esperavam que fosse um momento de tranquilidade, um momento de facilidades, de nenhuma resistência, mas é isto que a palavra de Deus mostra para nós? Vamos ler um texto do livro do profeta Daniel, para refrescar aí a nossa memória a respeito da palavra do Senhor nosso Deus. Daniel capítulo 9, versículo 24, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade,
para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados e expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir os santos dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas, e 62 semanas as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Quero realmente fazer o destaque para esta palavra. Daniel ainda estava lá no cativeiro. É uma palavra profética. Ageu, o povo já estão vivendo parte desta profecia. Já havia saído o decreto, mas a palavra de Deus é a seguinte: as ruas e as tranqueiras se reedificariam, mas em tempos angustiosos. Por que esse povo está esperando então o momento oportuno? Para nós que estudamos esses textos hoje, não existe muitos também que estão esperando o momento oportuno para fazer a obra de Deus? A gente tem demais isso no contexto da igreja atual. Pessoas que estão querendo resolver problema financeiro, pessoas que estão querendo resolver primeiro problema familiar, pessoas que estão esperando aí a situação política melhorar, a econômica melhorar, para fazer a obra de Deus. Vão fazer? Jamais. Jamais vão fazer a obra de Deus. Porque esta obra, ela sempre vai ser realizada neste contexto aqui, de muita adversidade, de muita dificuldade, de muitos problemas. Então, o profeta Ageu traz para esse povo essa pergunta, ou essa questão, traz essa questão para o povo, trazendo esse anseio do povo, esse questionamento do povo. Aí no verso de número 3, veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu. É para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? O povo diz para Deus: não veio o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Então recuam e vão cuidar dos seus próprios interesses. Deus vem através do profeta e faz a seguinte pergunta para o povo: bem, é para vós então tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa, que casa? A casa dele, a obra dele, ela então vai ficar deserta? Eu sempre faço uma colocação na igreja e nos estudos, em grupos que nós fazemos com os irmãos, da seguinte forma: é bem mais fácil nós cuidarmos das coisas materiais do que das espirituais. Isso é uma realidade, tá bom? E para voltar para as coisas materiais também, meu Deus, é rapidinho. Agora, fazer a obra de Deus, quanta resistência, quantas dificuldades que nós temos. Agora, o povo se preocupa em ver a obra do Senhor deserta. Meus amados irmãos, vamos aprender algo aqui. O Senhor, ele tirou esse povo lá do cativeiro. Qual que era o propósito? Qual que é o principal propósito? Era reedificar, primeiro, o templo, segundo, a cidade de Jerusalém, para que a adoração de Deus, a Deus voltasse. Então, o propósito primeiro e maior para o povo sair do cativeiro é para fazer a obra de Deus. Dessa forma, a mesma aplicação nós fazemos para agora, para o tempo que nós estamos atravessando. Quando o Senhor foi lá naquele mundo terrível e nos tirou
das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Qual que era o maior propósito de Deus? Não é para fazermos a sua obra? Vamos perceber que sim. Nós fomos chamados para sermos testemunhas do Senhor, para estarmos envolvidos com a sua obra. Foi para isso que ele nos chamou. Nós fomos vocacionados para tanto. Agora, quando nós deixamos o ministério, deixamos esse propósito e nos dedicamos às nossas coisas, olha, nós estamos causando maior dano para a obra de Deus. Estamos enterrando talentos. Então vamos prestar bem atenção nisso aqui. E o texto continua. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Semeais muito, recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vesti-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. A situação que o povo se encontra é uma situação fácil? Não, não é uma situação fácil. Se você olhar no quadro comigo aqui, a seca, perda das colheitas e a pobreza tem sido um sinal de Deus. Deus está chamando a atenção do povo para que acordem. Preste atenção, ponde o vosso coração aos vossos caminhos. Você chegou nesse ponto em que se encontra agora, nesta situação. O caminho que você escolheu. Você resolveu entrar por esse caminho. Todo caminho leva a algum lugar. Olha que revelação. Então, preste bem atenção. Olhe para trás e veja o que é que você plantou. Durante quanto tempo? Durante quantos anos? E agora chegou o tempo da colheita. É isto que a palavra de Deus está nos alertando. Ponde o vosso coração aos vossos caminhos. Então, se você chegou numa situação em que se encontra hoje precária, foi os caminhos escolhidos por você. E agora preste atenção na palavra de Deus. A seca, perda de colheitas e pobreza, característica daqueles que abandonam o ministério, daqueles que abandonam a vocação, viu? Característica daqueles que um dia estavam com as mãos no arado, mas olharam para trás e deixaram de fazer a obra de Deus. Eu vou terminar esse vídeo aqui com esse questionamento e que nós possamos refletir a respeito disso aí. Vamos refletir, vamos fazer uma reflexão. Você está fazendo a obra de Deus? Você está fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer? Se não, olha, é tempo de colocar o coração nos seus caminhos. E vamos voltar rapidamente para a obra de Deus, ok? Vamos lá.